Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Saudações, filhos e filhas. Que possamos saudar a sede da vida, que faz do manifesto possível em todos os cantos e cantos, de onde pisam, de onde está acima e embaixo, de todos os astros, de todo o universo, de todas as atmosferas possíveis, pungentes, onde cabe bilhões de seres como todos vós, encarnados desta terra, que estão à frente, neste campo de vida de encarnados. Então, olhem só, esta sede de vida que sustenta esta palavra, que sustenta esta manifestação. Podemos dizer assim, que quando olhamos para todas as partes, incluso aquilo que faz parte do nosso olhar, que são os olhos, e de que são a pátria da nossa visão neste campo de vida de encarnados, como todos vós estão, como estão todos os seres que habitam, tanto quanto vós, este campo de vida. Centenas, milhares, de todo o propósito de todos os seres disto, o que vai valer do que vão ver, significa que ele está na qualidade dos olhos que tem dentro deste campo de vida. Se tirar os olhos, não estariam aqui. Se tirar a competência do manifesto de todos os elementos que sejam o ar, e que sabem muito bem de todos os elementos que tratam, e que são inconfundíveis, são incorruptíveis. Então é disto e por isto que aqui estamos, filhos desta vida. Quando vêm por todas as partes, todos os atropelos por todos os cantos deste campo de vida de encarnados, e de todos os atropelos e toda a devastação, e de que toda esta devastação e todos os atropelos pouco importa, a não ser aquilo que possamos conviver em nosso aceito particular e pessoal de nossas vidas. Então, sabe, aquilo que sustenta, que faz sustentar a devastação, o que faz sustentar a competência da insensibilidade existir ou da sensibilidade, a competência daquilo que magistralmente ganhamos de presença, que podemos utilizar do modo que quisermos, mas saibam que tal termos um outro olho, outro olhar. Ora, que outro olhar. Então, quando adentramos este reino, com milhares e milhares de possibilidades de existência e existenciais em todos os ramos da vida. E disto significa que existe uma apoteose de sede de vida que faz viver, e de que faz a sede da vida também que faz viver o contraparte dela, que faz degradar, que faz diluir, que faz transmutar, que faz valer outra vez da sede, de que daquela sede vai comer outra sede, incessantemente. Na sede da vida, que está nos contrafortes de vossos órgãos agora. Sabe a sede da vida que precise? Então saibam, como não há preguiça, e se houver preguiça, a totalidade desaparece e outra sede de vida vem.
Então, tudo o que diz respeito à sede de vida que faz viver vossos órgãos agora, não pode ter preguiça. É preciso estar atentos, absolutamente consignados, ajustados. Todos eles. Todos os consignados, que bem sabe, de todos os meios de que circulam, não apenas a condição sanguínea, ou tudo que possa circular em vós. E conjuga um grande verbo. Sabe qual o verbo que conjuga? Filhos desta vida, todos vós encarnados aqui à frente? Conjuga o verbo na competência de estar existindo neste campo de vida de encarnados. Sem nenhuma preguiça, sem nenhuma contravenção, sem nenhuma discussão. Então, que aplaudo interiormente, só um consignado único, a sede de vida que faz viver para que cada um encarnado desta terra, que sois vós, estejam aqui. Então, neste consignado tão simples, e da utilização deste simples que aqui está e reina, num local onde a possibilidade de alguns reinos ao mesmo tempo existirem, bom, por aquilo que estão em vós e que não tem nenhuma preguiça, que estão ouvindo, nenhuma, senão fechariam as janelas do ouvir e não estariam ouvindo agora, mas elas estão abertas. Então existe uma sede para que estejam abertas e para que ouçam. Existe uma sede aqui daquilo que possa incluir em todos os movimentos o movimento bucal deste ser da natureza humana encarnado nesta terra. E naquilo que possamos demonstrar através desta possibilidade de onde o espírito possa se comunicar e se expressar. Então saiba que isso é simples. Na medida que esta sede da vida inclui esta possibilidade, ela é simples. Naquilo que não inclui esta possibilidade, podemos dizer que é complexa, que pode estar em todas as rodas de discussão nesta terra, que façam rodas de discussão por todas as partes, onde a sede da vida possa estar. E na roda de discussão, saibam que todos os discutidores, de que possam organizar-se dentro de todo o aparelho possível de trazer a simples voz e que possa se manifestar, está a sede da vida e aquilo que sustenta. Então, numa roda de discussão, onde a discussão, que então saiu da sede original, que saiu de tudo que tratamos, e veicula muito longe deste original, com a sede morta, que se discute de precisão infinita, de supostas, de não supostas, adequadas, desadequadas e tudo mais. Então, quando olhamos uma multidão, podemos ver a sede da vida que manifesta a multidão, onde que me traz todas as possibilidades para que ela possa a multidão existir. Para uma multidão existir, precisa de solo. Para uma multidão existir, precisa de todos os elementos que estejam francos, límpidos, e que estejam para qualquer um e para todos. Precisam estar alimentados da sede da vida do alimento. E de que tudo inclui, que não discute e não tem preguiça. O que inclui, que torna o ser da natureza humana e espiritual, a obra-prima do Criador, se distanciar desta sede da vida
está e conseguir inventar um tipo de sede de sua vida, que é um tipo de sede que é sem sede, e que pode ter o direito de até ter preguiça, que pode ter até o direito de tudo, que não importa. Então perguntem para o álibi de todos vós aqui e de todos os seres que aqui estão, porque são muitos e muitos e muitos no ápice daquilo que discorremos, porque em qualquer atmosfera, em qualquer uma de todas, ao mesmo circunsal, uma série da vida que possa a existência existir dentro daquilo que existe. Sabe por que falamos ofegantes assim? Então, não é para impressionar, não é para nada. É só para demonstrar que quando estamos na corrente da sede, então é premente, então podemos tratar dela. Quando não estamos na corrente desta sede, vamos tratar do quê? Podemos até do verbo ter preguiça, não vou tratar hoje, vou tratar amanhã. Então pergunte para vossos órgãos se eles vão trabalhar amanhã. Se esse elemento ar pode vir amanhã, se ele está à disposição em totalidade. Então, se temos algo muito simples, uma luz disto, de que corrente podemos realçar e fazer dela nobre o suficiente para dizer que somos nós, que é infinitamente menor que a corrente simples e original. No apogeu da corrente original, onde retornamos à fonte do original, da onde a sede da vida há, por todas as correntes, para baixo, para cima e para todos os lados, em todos os universos onde caminho, como se o solo fosse obrigado a existir, como se o ar fosse obrigado a existir, que todos os alimentos são obrigados a existir, que o sol, que faz a têmpera deste planeta o suficiente para que toda a vida se faça, por obrigação, menos nós. Não temos obrigação de estar na corrente da sede da vida. Temos o luxo de inventar qualquer outro tipo de corrente fora disto. Então a corrente da vida, aquilo que sustenta a vida, aquilo que manifesta a vida, toda a inteligência, tudo que está por todos nós, ganhamos de presente, não realizamos. Se somos suficientemente a concluirmos que somos muito grandes, significa que algo sustenta em nós a possibilidade de utilizar verbo, que somos grandes, do verbo ser, do verbo apreciar, do verbo concluir, do verbo pensar, do verbo sentir e coadunando todos eles ao mesmo tempo. E esta corrente é perfeita. Então, o que faz algo que separou da natureza simples? Bom, quem está tratando com todos vós é a Sofia. São dois nomes porque é uma conjugação, e uma conjugação de feitura, de confecção da criação, como todos vós, de um modo ou de outro. Simples. O que é? Então disse que há algo assim tão simples, da Gênese, o princípio. Então, na Gênese do princípio que diz respeito a este campo de vida da Terra, de encarnados, é o que sabeis disto. Todos eles que estão aqui, é o que sabeis disto. O que impronunciado existe em nós, que ficamos tão desqualificados dentro do fundamento e do simples, que nem a Gênese importa. Na Gênese se diz que ficamos repartidos. Nesse repartido,
tornou-se uma divisão, e que todos os seres encarnados desta Terra, de que vieram trazer esta possibilidade do campo de vida de encarnados, estavam divididos da corrente da vida, afastados. Então, disse que existe um pecado original. Mas como todos que aqui vêm estão dentro deste pecado original, então não existe o que não seja o pecado, mas que seja o original. Nenhum está sobre este castigo cruel. Nunca contemplam a possibilidade de estar algo mais simples, na corrente do fundamento, estão apartados. É como se apartados estivessem, ainda assim, recebessem de graça toda a possibilidade existencial, recebessem de graça toda a possibilidade de utilizar todos os verbos. Que existisse e de que fosse como um filho pródigo, é muito, muito, muito rico, mais rico do que todo rico, que pudesse colocar os pés para cima para sempre e que tudo mimasse eternamente, até na miséria. E nisto, todas as fontes principais de que recepcionam adentra esta divisão, e esta divisão fala a como sou um filho herdeiro e eterno, ingrato, totalmente. Do que me importa do que eu acho com o meu tesouro ou que não é meu tesouro. Então, se tem um encanto gigantesco, vou utilizá-lo de todas as formas. Ao menos que não exista a possibilidade que uma corrente de vida as proíba. Porque se tirar a corrente da vida que as proíba, provavelmente vai pegar tudo aquilo e enfiar no nariz do dividido. Não sois vós, não. Então não estamos tratando daqueles que estão à frente do campo de vida de encarnados. Desculpem, é para aquilo que está dividido, separado, fora do fundamento, fora da sede da vida, fora de absolutamente do que é simples, fora do que infinitamente é indiscutível. Então toda a discutibilidade, sabe o que existe? É para dizer que aquele que se separa, ele quer ser o mais importante. Então aquele que discute melhor é mais importante. O que discute melhor faz melhores negócios. É mais importante. O que discute melhor traz herdeiros discutíveis e são também importantes, mas não são vós, porque vós originalmente são existenciais. E para todos os seres que estão aqui, o existencial é um milagre. Só é um milagre, ou não seria. Retira a vossa existencialidade, seres desta vida. Agora, puxa pelos cabelos e tira a vossa existencialidade. Não sou mais existencial. Tira. Na após da discutibilidade e das importâncias destas nuances todas, criou-se as grandes e imensas possíveis alegorias de riqueza e as grandes possíveis de alegoria de miséria, todas num fundamento da maior miséria. Retira a vossa existencialidade. Então, retirar a existencialidade talvez está naquilo que está apartado, naquilo que ele possa, dado ao verbo decidir, que ele possa colocar no pescoço ou dar um tiro na cabeça. Vai continuar existencial com a impressão de um tiro na cabeça. Como tira a existencialidade?
Como é ter existencialidade pungente de um ser da natureza humana e espiritual que estava sentado nesta cadeira e está do outro lado. Como tirar a existencialidade deste ser fantasma? Como tirar a existencialidade dessas que se expressam? Dando um tiro na cabeça. Então, este afoito é para dizer assim, existe um afoito que divergimos do real afoito e ficamos com pseudo-afoito. Esta divisão, do que como tratamos desde a Gênese, só existe algo que possa trazer a solução disto. A totalidade do fantasma que criamos de nós mesmos com a fonte original. Então saibam, tudo que estão aí separado da fonte essencial é um fantasma criado, é um pseudo. Será diluído de um modo ou de outro. De uma impressão virar para outra, e da outra virar para outra, e da outra virar para outra. Até que tenham a grande revelação de qualquer uma é igual a outra. Aplaudimos a sós, dia e noite. Quando esta sede de vida, e quando esta sede de vida de um contraporte a outro, de um segundo para outro, de um minuto para outro, de uma hora para outra, quando um segundo termina para que outro termine, e dentro da qualidade do tempo, que cada modo tem um tempo, aqui tem um tempo solar, em outros modos é outro tipo de tempo. Um tempo daqui pode ser 1000 vezes maior em outras partes, mas ele diz respeito a sempre uma equação. Sempre é uma equação, donde a partir do reino principal, de que diz respeito ao grande sol, poderia estar o tempo. E se este grande sol que está aqui, esta estrela, que está fumegando há milhões de anos e ainda estará, que tem como um segundo para outro, tem um princípio e terá a finalização daquilo. E de que este fomento, de onde reina a vida, fará pequeno, não? Acabará o tempo. Desta órbita, deste planeta, será outro. No quesito disto, existem as equações exatas, não a discutibilidade. Nenhuma discutibilidade. Não é possível discutir o calor do Sol. É possível discutir como vamos fazer com o calor do Sol. Então, sempre trouxemos para todos vós, dentro desta manifestação possível, deste quesito que aqui estamos, que em verdade é seres invisíveis em totalidade e que realiza a obra-prima de deixar um pouquinho aqui deste frêmito da vida, deste frêmito que faz tudo ficar um pouquinho mais. Se estamos um pouco mortos disto, é porque nesta divisão há algo que o consome. Sempre que há do crédito um débito, algo consome. Então coloque as mãos no bolso agora, do vosso crédito. O que pode do vosso crédito estar maior ou menor é um débito. Isto vale para tudo, em todas as escalas da vida, em todas as esquinas da vida.
em todas as velocidades da vida. Se temos um esquecimento profundo, que isto não é um campo de vida de encarnados, e que tomamos posse deste lugar do campo de vida de encarnados, e de que possivelmente temos a impressão que somos eternos, até o último minuto que vigora, da última inspiração, ou da última expiração, quer dizer que estamos num engano gigantesco. A não ser que fôssemos de tal poder dentro da vigília da vida e desta potência da vida, que depois de toda em totalidade do último expirar, esperamos um pouco, descansamos, depois recriamos a vida. Bom, quando isto acontecer, então na apólice deste fundamento, se um fundamento só, ele não está fundamento, os outros são subsequentes. Nada é fundamento. Se fundamentamos o rigor de tudo aquilo, que todas as impressões que temos da vida, e pudermos realizar uma obra-prima aqui, seja qual for, que apenas é um vestígio, desaparecerá rapidamente, como tudo, até numa implosão atômica, e que se ela pode vir, então, de que tamanho, de que suposição estamos longe do fundamento? O fundamento é que quando estamos sem vida, algo atira. Se algo atira, estamos longe do fundamento principal. Já que estando no fundamento principal, estamos lotados de vida. E se algo daquilo que pode ter expirar pela última vez, significa uma pujança, como a primeira vez que se inspira um ser como todos vós, que inspirou e continuou. É uma pujança, é um milagre lá também. Porque naquilo, no contraponto daquilo e daquilo que é sustentado e de um poder enorme de sustentado, tudo se transmutará. Não terá preguiça de transmutar. Não ficará um organismo eterno encostado num canto. E nem terá preguiça para isso. E nem será a partir de amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui uma semana. O quesito é estarmos revelados deste castigo. Estamos apartados do fundamento. E no fundamento, quando estamos apartados do fundamento, a sede da vida é pequena. E se ele é grande, ele é subtraída com facilidade. Só haverá a possibilidade de algo quando temos a revelação que temos duas pernas. Se tivermos a revelação que temos dois braços, não o fizemos. Se tivermos a revelação que é algo milagroso em tudo, menos naquilo que é mais importante, de que fazemos valer nesta terra, que temos uma propriedade, que temos um nome, que temos um número, que temos uma incidência, que podemos traçar da discutibilidade aquilo que somos importantes ou não. Nada é importante
dentro do fundamento. Ridiculamente importante dentro do fundamento. Fora do fundamento. Podemos, mais uma vez, acatar a possibilidade de utilizar um tesouro real e fazer valer uma coincidência de um tipo de mundo que entendemos e que entendemos que é dentro de nós, e esse dentro de nós é altamente visível, tanto quanto a parte de fora. Se fosse valer, como sempre tratamos, então levaríamos a parte de fora na passagem com São Pedro e diríamos: é isto, São Pedro. E o São Pedro olhará para dentro e falará: é isto. Está exposto. Somos expostos. Todos nós. E quando temos a revelação disto, se colocarmos uma agulha escondidinha em algum lugar bem escondido dentro de nós que ninguém vai achar, ela é visível. Seja o que for. O que lá te diz é o que valerá. Não é o que lá te diz que aquele que escondeu a agulha, nós podemos dar a ele um tipo de impressão e o nome que quisermos. A fagulha real. A fagulha real que os faz estar presentes neste mundo. A fagulha real daquilo que muito na qualidade do tempo deste campo de vida não estavam aqui. E daquilo que inexoravelmente, porque não são nada nesta terra, vão evaporar daqui a pouco. Neste fundamento valerá a cada amanhecer. Se amanhecemos e olhamos para o amanhecer e ele não é nada. Se olharmos para toda a manifestação possível desta ordem, e tudo só vai valer as nossas impressões, então estamos muito enganados, muito furados, esvaziados. Não há como tudo isto que reina não ser milagre e ser uma manifestação de um milagre. Plantaram sementes e as sementes ampliaram e na sede da vida eles eram a obra-prima que está por todas as partes. Não significa nada. Então, se quisermos cumprimentar a sede da vida, então é a sede da vida em nós que cumprimenta a sede da vida que está em todas as partes. Não aquilo, não o aspecto esquizofrênico que nos separamos da fonte. Mas podemos no quilate dizer assim: mas o que eu vou fazer se é assim? É o que eu tenho. Não posso fazer nada. Tudo me limita. Então é aquele filho que recebeu todas as heranças, que é extremamente mimado, porque recebeu tudo, não fez nada, não realizou absolutamente nada, já que tudo está gratuitamente para o seu aspecto existencial, e ainda traçar planos para os seus próprios enganos. Significa que será sustentado. Significa que será sustentado aqui, ali, acolá e por todas as partes. Então apenas trazemos um retrato. E como todos tratam, estamos numa sala de aula do abecedário, que só passa no próximo ano quando souber juntar o B com A. Mais um B com A dá babá. Isto. Quando
Se extinguires os fundamentos, então retornam para uma sala de aula onde vai ensinar os fundamentos. Dentro destes fundamentos todos, ou repatriamos para nós, ou deixamos para muito longe, e ficamos analfabetos do espírito. Analfabetos. E vamos sair por aí com todos os recursos que temos, de todos os elementos, e todo esse sistema solar, e tudo que é possível. E vamos ficar ali, esvaziadinhos, sentados. Se saírem da fonte original, de onde sai a água, distanciarem-se muito e não conseguirem voltar, morrem de sede. Então é difícil, é muito, muito difícil ter a revelação. Que todos os espólios contrários está dentro de nós e nós mesmos o realizamos. Ninguém o fez. Então, maltrata-se o corpo, amputa-se o corpo. Mas isto é insignificante. E se uma chaga é sustentada com vigor de todo o rigor possível e nos leva da chaga também, mas algo que nós levamos para sempre. Porque aquilo que é mutilado ou uma chaga apague, ficará aqui, mas a impressão continuará. Se temos a impressão, de todos os modos possíveis, que é contrário ao fundamento, ele fixa-se. Fixa-se. E somos o principal feitor do contrário. Para que isso possa acontecer, é muito simples. Quando utilizamos de todos os modos possíveis os recursos divinos e no espólio disso a seres que fazem sustento de nós mesmos, dentro desse espólio temos todas as impressões possíveis e realizamos uma gaiola de impressões e olhamos para ela sempre do mesmo modo, enquanto estamos esvaziando. Esta é a lei de todos esses mundos aí afora. Esta é a lei por onde vão daqui a pouco. Então, desse portal da edificação pleito ecumênico da verdade, dizer que vamos melhorar as impressões que os escravizam, significa que somos feitores de onde? Então há algo muito especial para todos vós e todos nós aqui, que significa que num perímetro pequeno, em aparência aqui, mas imenso no que diz respeito a todos os seres invisíveis e fantasmas, que de muitas e diversas atmosferas aqui estão, ou como convidados, ou com o ímpeto de aqui estar, porque são livres como todos vós, de entrar e sair, nada os impede, como aqui também nada os impede. E todos recepcionam do mesmo modo. E todos vão olhar para suas próprias gaiolas, para suas próprias impressões, e vão sair daqui para algum canto por aí desta terra imensa. Então, só algo como referência à revelação. Se existe uma revelação, talvez até agorenta, neste mundo aqui, nas mãos de vossos bolsos, no quilate onde pode desaparecer ou ficar,
E no quilate que, quando adentro, onde há muito escuro, provavelmente as chances daquilo que pegarem e retirarem de vossos bolsos é grande. Isto é revelação. Então procure um lugar mais claro para andar, porque é mais seguro. Isto é uma revelação? É discutível? Quando em todas as nossas impressões possíveis, e que temos esses bolsos cheios dos recursos desta terra, e de acordo com estas impressões, esvaziamos os bolsos, uma hora podemos ter uma revelação. O que estava dentro desta minha cabeça tola e imbecil, que eu tinha certeza absoluta que pela estrela d'alva o caminho era lá, e que talvez meus bolsos ficassem mais cheios e esvaziou. Isto é uma revelação barata. É muito barata esta revelação. É isto que tratamos. De que quilate nossas impressões nos leva para o débito ou por crédito? E de que tamanho dentro dessas impressões e do cheiro, que entendemos que é o melhor cheiro do mundo, e empreendemos a obra disto. E vamos procurar todos os dias e os bolsos esvaziando. E os bolsos esvaziando do quê? Deste ímpeto de vida. Então, isto é simples, mas não é. Poderá sim valer utilizar o verbo. Isto diz respeito a que esses espíritos aí falam, mas não está no meu mundo, não está no meu empreendimento, não está nas minhas justificativas, e tudo isso faz paralisar. E ficamos paralisadinhos. Então a revelação diz, se por acaso pudesse estar enganado numa certeza absoluta e distribuir essa certeza por todas as partes, que é do lado da estrela d'alva. Então tudo pode ser engano, então tudo está por ser revelado. A não ser que estejam na apoteose desta sede da vida. E de que abraçam da sede da vida, abraçam a sede da vida. Aí já chegaram. Mas na hipótese de que dentro de um engano imenso que era a estrela d'alva, os bolsos esvaziaram, podemos dar todas as justificativas, porque o tempo não estava favorável. Porque algo me empurrou de um lado e eu não vi direito a estrela. Porque algo me persuadiu, falou, vem aqui um pouco, depois você vai para a estrela d'alva. Temos uma centena de justificativas do verbo justificar. Com isto, a capacidade da nossa de estar tolo continua a mesma. Provavelmente vamos procurar outra estrela d'alva. Mas quando de verdade estes bolsos aí esvaziam, tem uma revelação sim. Porque já que esvaziar os bolsos não é tão simples. Porque amamos nossos bolsos cheios de recursos desta terra. Então, que tal guardar um pouco de recurso de outra terra? Uma terra que, por acaso, inexoravelmente, daqui a pouco estarão. Mas lá é lá, aqui é aqui. Por enquanto estou aqui. Meus pés estão aqui, meus olhos estão aqui. Sim. Então vamos dizer que, como desde o princípio tudo tem o mesmo quilate, débito e crédito, esvaziar e encher. Então esta grande civilização é um grande cofre gigante que enchemos ele todos os dias.
Vamos, quando abrir este cofre, que enchemos todos os dias, e pegar a nossa parte que precisamos, porque veio um guia e disse: está chegando a hora. Vamos naquele cofre, da sina ali fora, pegar o recurso para ir embora. Quer dizer que precisamos, se tivermos que investir, vamos investir na sede da vida. Se ela não existe e se ela está escoando, então não é pela estrela d'alva. Não é, é um engano. Um engano leva para outro engano, que leva para outro engano e que leva para outro engano. Como toda a precariedade de todos os verbos que inexoravelmente levam, não sucessivo, como gananciar, como odiar, como luxuriar, como quem mais. Então somos eternos na hora que cheiramos e temos os recursos para cheirar e viver o que cheiramos. Depois vamos ver. Então a revelação é simples, não é? Se acontecer de milhares de justificativas, saibam que elas são contrárias, estabilizam e insensibilizam e nos tornam impotentes. Então, já tivemos outras vezes, no solstício, daqui onde que estivemos, de última vez e daqui que estivemos, tratamos muito próximo disto, de algum tanto diferente, mas a sala de aula é de fundamento. Se sair do fundamento, vão ficar analfabetos. Se ficando analfabeto, estão na discórdia da possibilidade de alguma totalidade que seja cultural, e de que seja de manifestação, e de que seja disto e disto e disto, não é? Do mesmo modo, todos os demais fundamentos. Como crédito, filhos desta vida, neste mundo civilizatório, onde eu tenho, existe um cofre gigante lá fora. E ficamos obcecados, porque bem para a aparência ela nos dá tudo, e que nós vamos dando tudo para encher aquele cofre, não é isso? E que na hora que precisamos está trancado. Sempre é assim. Então comprem um cofre dentro da fonte original que sois. Encha-os. Tira todas as justificativas imundas e trapaceiras. Esteja num lugar onde possa olhar sem nenhuma justificativa. Único. Encha o vosso cofre, aquele que é de vossa existencialidade e de que não vai acabar. Que a potência divina, que é o ímpeto da vida, está por todas as partes. Olha o ímpeto da vida, chama todos vós dia e noite. Abaixamos a cabeça e vamos indo. Chamo mais uma vez e abaixamos a cabeça e vamos indo. Mas tira o dinheiro do bolso. Então é isso que todos têm. E quando não têm, queriam ter. E quando têm, são testados.
Isto é simples. Então, se algo injetou em nós uma insensibilidade que está no campo de vida de encarnados, e que isto não importa, e que podemos fazer todo o lastro de que possa ser importante aqui nesta terra, presenteando um cofre grande, imenso, de que tamanho o engano, e que tamanho existe algo contrário, que nos faz insensíveis a isto. Se é extremamente passageiro, então dizemos assim, e temos algo para dizer para todos vós: comprem um cofre lá no existencial e encha-os desta potência de vida, porque vão precisar. Se isto acontecer quando estiverem com São Pedro, ele vai dizer parabéns, parabéns. E se estiver vazio e aqui estiver cheio, ele vai dizer assim, talvez quando volte lá, vai pegar a sua parte de novo. Em qualquer circunstância tratamos disso. Não para aquele que opera melhor, que não opera melhor. Não para aquele que tem o crédito maior, o crédito menor. Podemos valorizar do mesmo modo um crédito grande como um crédito pequeno. Apenas que o crédito maior somos mais testados. Apenas isto. Então, neste abecedário, então saibam, para todos os seres residentes aqui, que estão ofertando esta possibilidade simples de tratar dos fundamentos e juntar o B com A, vão precisar disto. Então, fundamento 1. Fundamento 1. Primeiríssimo lugar, o Pai. Ororo, ou seja o que for. Consignado a uma mãe. Isso quer dizer que não é o retrato de todos nós, e nem de vosso papaizinho. É o retrato de algo inacreditável, indizível, indiscutível, pelo fato principal de todos os seus efeitos e de toda a sua sustentação. A fonte gigantesca e gigante de tudo. E de que não apenas sustenta, como gera, como fecunda, como traz as propriedades que ficam baratas, como pensamento, como sentimento, como podemos utilizar como se fosse nada. Este em primeiríssimo lugar. Se quando estivermos desviados disto, olhamos para isto, para um dia talvez, então o Criador é simples, ele está na feitura de tudo que é existencial. Sois existenciais? Então, sois fruto disto, porque não consegue fazer vossa existencialidade. Nem o papaizinho, nem o vovozinho, e nem todos os ancestrais, porque todos herdaram do mesmo modo. Foram intermediários apenas. Ótimos intermediários, péssimos intermediários. Se puder dar o exemplo da ponte e do fundamento, parabéns. Este é um fundamento. É um fundamento que já aqui em si mesmo. Só que quando podemos estar revelados disso, quando no afastamento da sede da vida, podemos ter a revelação do afastamento, que tudo isso que tratamos agora não significa nada. Como não significasse nada, um pai provedor que lhe desse em tudo, mas fizesse os elementos para vós, o ar, a água, o fogo, a terra, os minerais e tudo mais, de presente. Faz a 100
existencial. Parabéns! Quer dizer que fizeram isto? Quando tivemos a impressão disso, estamos profundamente adoecidos do espírito. Fizeram isto. Este é o primeiro fundamento. Segundo fundamento, sois existenciais. Bom, a existencialidade é muito simples. Quer dizer que sois fundamentalmente existencial. Quando fecha o olho e ele olha para dentro, lá dentro está incluído todos os vestígios, todas as impressões, tudo que é possível lá dentro. Olha lá dentro, fala, eu sou existencial? Não, eu sou uma pessoa. Não, sois existenciais. Porque pessoas não é nada. Existencial é tudo. Pessoas não é nada. Nem grande, nem pequena, nem miúda. São só impressões. Como existencial, sim. Então, aqui a Sofia sente muito, porque estarão existenciais daqui a pouco. De outro modo, se olharem para dentro e estiverem como agora, vai ser o vosso mundo lá do outro lado, igualzinho. E quando tiver todas as justificativas que está aí dentro, vai por um lugar onde todos têm justificativa. Aí vai ser o reino das justificativas. Quer dizer que todas as impressões vão dizer disto que acabamos de tratar, que é uma grande bobagem. Porque a pessoa é importante, não a existencialidade. Quando a existencialidade não é, ficamos arrogantes, porque recebemos tudo de presente e não consideramos nada disso. E quando a arrogância vem, significa que ficamos doentes dela como uma chaga. Então é uma chaga no mundo que não há nenhum medicamento que cure. Só a jornada. Então, nesta sala de aula, de analfabetos dos fundamentos. Ora, numa sala de aula, são analfabetos dos fundamentos, consoantes, vogais, verbo, e assim dizer, a constituição da frase. Sim. Então, primeiro é babá. BA, mas BA é babá. Então, a babá é bonita. Então, tem o verbo e tem o adjetivo, ela é bonita. Diz respeito, é uma impressão extraordinária. Isso pode ser passado de um modo ou de outro. Então, tens na mão algo, um fundamento. E pode realizar a obra-prima dentro desse campo de vida encarnado com muita facilidade. Depois tem a aritmética. Qual a aritmética nossa? Somar, dividir. Somar e dividir. 2 mais 2 é 4. Subtrair. 4 menos 2 é 2. Este é um fundamento até hoje. Porque se estiverem 4 em vossos bolsos e tirar 2, alguém perguntar o que aconteceu, estou só com 2. Isto é um fundamento eterno, simples, absoluto, indiscutível. Sois espírito da natureza humana e espiritual. O condizente é a prova disso, há que bilhões de seres idênticos, que um olha para o outro e respira o mesmo ar, precisa do mesmo calor. Tem inteligência, sabe utilizar disto. Tem um complexo de inteligência, sentimento, concepção, de tudo o que possa dizer da lei e da justiça em qualquer ato.
Isso quer dizer que é um fundamento. Quando este fundamento significa muito. Na pólice deste fundamento, como estará meu caminho? Então, sois da natureza humana e espiritual, um fundamento, e de que principia na existencialidade, ou comunga com isto. Isto é o que vale. Então, acha o que vale a utilização do fundamento que é pensar? Mais um fundamento para encerrar. Todos estão num campo de vida de encarnados. Não estão num bairro, numa esquina, num país, num campo de vida de encarnados, que inclui a entrada e a saída daqueles que entram e saem, e na entrada de atmosferas entre campos de vida, para baixo e para cima. Para baixo quer dizer mais escuro, para cima mais claro. Por eficiência, estes são os fundamentos. Então estudem. Vai ter algo que vão colocar e vai ser doado pelo portal da edificação. Está aqui, ó. Só tenho a revelação do quanto estou afastado disto. O que utilizaram destes tesouros, como utilizaram. E de como chegaram nesta terra, com recursos, com os bolsos cheios, bolsos vazios, e de que modo? A culpa é de quem? Então, de um grande modo, como já trataram aqui, todos os seres aqui, todos os seres que se expressam sempre estão juntos aqui e vão tentar expressar o fundamento no modo mais fiel possível, tratando de muitos modos. Então, no oásis, no grande deserto do Saara, existem alguns oásis. É um fundamento máximo possível. Se tirar a rota de como alcançar um oásis, não haverá possibilidade. E dentro disto, de um oásis para outro, não pode haver engano. Não pode haver engano. A competência de sair do oásis e daquilo que podemos encontrar, do fundamento, sempre encontraremos indireto, encontraremos um ser caminhante no deserto, com um animal quadrúpede extraordinário, que vive do deserto e sabe da fonte. E se acabar o homem, como sempre acabou, eles vão de uma fonte para outra, e são existenciais por milênios. E se encontrarmos fora da fonte, e não encontrar mais um caminho, encontraremos viajantes, e ele tratará indiretamente da fonte. E falar da fonte, que existe uma fonte. E ficaremos dependentes indiretamente destes seres e pedimos, pode me entregar um pouco de água quente. E ele entregará um pouco de água quente. E vamos esquecendo da fonte. E bebemos tudo indiretamente. Comemos indiretamente. Que tal isto que tratamos? Onde está nosso oásis? Ou estamos recebendo informações indiretas, indicações indiretas, alimentos indiretos. Então só existe algo: retornar à fonte. Retornar à fonte original. A fonte original no oásis ela é absoluta. Então não está naquilo que possamos ter a impressão dela de algum modo, ou desenhá-la ela de algum modo. Ela é.
Se esvaziar-se tudo que é indireto fora da fonte, todos estão perdidos, morrendo de sede, de fome e de tudo. Quer dizer que este grande mundo, nesse campo de vida de encarnados, então neste campo de vida de encarnados, nesta orbe, neste local, neste epicentro deste local, e no epicentro de bilhões de possibilidades de local, é tão milagroso quanto, ou é nada. Então, estamos sim sobre todos, por influência de todos os minerais da Terra. Estamos sob influência de todas as estrelas mais infinitas, ou perto ou não, de tal modo que haveria de se traduzir cada ser através disto. Mas os fundamentos são iguais. Estou atrelado mais a Júpiter do que a Plutão. Estou mais ajustado a Marte do que sim. Sim. Isto quer dizer que nesta fonte onde tratamos, o condizente é tudo. Não é o que entendemos que isso vale ou não vale. Não vale Netuno, se ele existe. Então podemos arbitrariamente dizer o que vale e o que não vale. Se um planeta não existisse, esta orbe seria totalmente distinta e talvez estivesse vazia. E aí encontrássemos neste universo imenso, equidistante, um local para levar os seres da natureza humana e espiritual, que estavam com o pecado original, dividiram-se. Pegaram o poder do Pai, pegaram tudo e disseram: sou eu, é meu. É meu tesouro. Tudo é obrigatório. O ar é obrigatório, as estrelas são obrigatórias, posso dizer delas o que quiser. Então ache o que quiser. É. Então no que é o fundamento? Enfim, sois a natureza humana e espiritual, encarnados no campo de vida desta terra. Então, como encarnados, não estão em distritos. O mais longínquo do continente, ou o que mais está aqui, se encontrar um e outro, é apenas ali uma linguagem, mas cada um poderá rapidamente saber da linguagem do outro e se comunicará do mesmo modo. E todos terão fé, todos terão o estado da concepção, da geração, do conhecimento, da justiça e de tudo o mais. Coloquem nesta bolsa que trouxeram, do papai e a mamãe que vos criaram, e que criaram vossos papais e mamães, e criarão tudo até o fim de todos os tempos e dos tempos até que exista tempo. Coloque lá dentro e estudem bem estudadinho, de noite. Enquanto isto, tudo demais, mais uma vez, a complexidade que criaram do que entende de vós, que são todas as impressões justificativas. Tudo aquilo que empreendemos e colocamos numa parte interior e que diz: é só meu, ali eu posso ser trapaceiro como quiser. Sou trapaceiro ali, justificando porque foram trapaceiro comigo. Porque tropecei. Porque isso. Porque aquilo. Porque estava chovendo. Tira tudo fora. E tenho vergonha na cara. Nós todos. E todos os seres que aqui estão. Então existe um ímpeto que está desaparecido, insensível. A fonte, o oásis.
numa predileção de uma coisa morta e amorfa, é uma questão de tempo, do que seja que fosse. Quando semeamos uma semente, não queremos que ela tenha preguiça. Queremos que ela cresça rápido, que ela tenha o poder do crescimento e tudo mais. Que sejamos isto. Mas para ser isto, não é que amanhã vamos dizer que vai ser isto. Nós vamos ter que ter a revelação do que está tomando o poder da semente que está lenta para nascer, lenta para crescer e assim por diante. Revelação. Como não queremos revelação? Porque o que mais surpreendente vale para nós é o que somos pessoas nesse mundo. Surpreendentemente apagamos as velas que fosse de noite. Pode acender uma por dia e vamos apagar. Então, quem vai passar de ano nessa escolinha nossa? Nessa escolinha aqui, que tem algo muito especial para todos nós. Porque diz respeito a que este portal de edificação era do tamanho desta grande orbe e de outras orbes. E todos que estão aqui estão altamente visíveis, e todos nós. A correspondência da fidelidade deste ser que está aqui, tendo a certeza absoluta de que é absolutamente visível. E dentro visível diz, trata dos fundamentos. Paga seus pecados da divisão. Então, quando estiverem revelados, estiverem com uma trama nos pés, nas mãos e tudo, e tendo a revelação disto, vamos atuar pela fidelidade de uma ordem. Não porque achamos. Podemos achar o que quiser. Podemos utilizar todas as formas possíveis de estar milhares aqui. Milhares. E poderíamos construir um templário, um templo, uma catedral. A catedral está dentro de vós, como um milagre, e de todos os seres que aqui estão. E todos os seres que aqui estão são milhares. Muito mais do que uma catedral. Isto que nos importa, porque tratar disto com todos os esquecidos é quase que impossível. Fundamentos? Procure alguém agora que esteja bem próximo do último expirar. Será que seremos o próximo do mesmo modo? Então, esta premissa que está aqui, e desde o princípio a sede da vida, simples, é o maior tesouro que temos. E nisto, não está para pessoas. Isto está para algo que realiza a obra dentro de uma revelação. E de que algo venha e traga um medicamento especial, toma, e terá uma sensibilidade disto, olhará para todos os lados e sairá em pânico. Então, estes seres existenciais que estão aqui se expressando, que recebem tudo o que é possível de graça, para que pudessem ser existenciais e sem expressarem desrespeito
Há uma ordem específica, dentre várias ordens específicas que estão aqui, e que todas elas chegaram na mesma visão única. E diz respeito que o alfabeto que trazemos é o fundamento do fundamento. Para por onde caminharem, por todos os campos de vida será fundamento. Então, esta simplicidade, esta sede da vida que se manifesta entre nós aqui, que impele a semente, que impele os astros, que faz todos os minerais serem intermediários, que faz tudo ser intermediário. E que a grande apótese de todos nós, como todos os minerais, é ser intermediários. Do que? Do fundamento. Nós estamos tendo a revelação que a responsabilidade nossa é muito diferente do que uma gramínea de arroz, que é por si só nós somos a feitura máxima possível da criação. E nisto, filhos desta vida, existe uma finalização entre nós, que é sempre a mesma finalização. Porque não estamos discutindo, porque é um fundamento. E é uma premissa deste pórtico, e que caminha sob uma jurisdição específica, e que caminha sob uma justiça específica, uma concepção específica, um conhecimento específico, e um rito de passagem específico. E no princípio disto está este fundamento maior, que é esse ser da natureza humana e espiritual, como todos vós, exemplificando uma possibilidade que é para todos e para todos nós. Que algo não, por qualquer modo que você possa explicar, algo que, num instante, como um raio, como algo que acontece, tudo isto que tratamos ficou claro, numa imensidão de claro. E ficou claro também todas as suas impressões, todos os aquisitivos dessas impressões que os mutilam, que o retiram do fundamento, que tiram do mimados que são, de que tudo é por eles e por tal, da arrogância total e possível. E dentro desta revelação imensa, desta luz imensa, pôde ver por onde esvaziava, por meio das pernas, por meio de tudo, algo que chegava numa sede de vida e esvaziava. Esvaziava. Mas quando ele olha por todos os lados, todos estão vazios. Vazios por vazios, vivem, ficam cônjuges, trazem filhos. Vazios por vazios, não sabe o que significa estar cheios. E nós estamos falando da possibilidade de um ser estar cheio. Diante de todo este propósito, que não está no quesito do que concluímos, desconcluímos, isto ou aquilo. De um feitio dentro de um fundamento.
Quando acontece isso, só existe um endereçamento, a fonte, o oásis, em desespero, porque tudo é engano. Então, do engano que pratiquei junto com outros enganos, todos cobram o engano. Então, daquilo que nos cobram também, da revelação disto, diz respeito que é algo inacreditável, que existe um trajeto, sim. Este trajeto, sim, só a inteligência maior sabe, mas estamos prontos, acontece. Então, não é trapaceiramente pronto. Não é intelectualmente pronto. Não é racionalmente pronto. Tudo isto é um derivado daquilo que recebemos. E na Pólice Dimo escolhemos um raminho, como um ramo pequeniníssimo de uma árvore gigante. Nesta totalidade, nesta vigência, acontece algo inacreditável. Existe uma abertura que aconteça de uma velocidade para outra velocidade. Quer dizer que quando estamos neste campo de vida de terra, então só tem uma velocidade, então cremos que só há uma velocidade, esta, de todas as partes, uma só. E quando isto acontece, o frêmito desta sede é tão grande que naturalmente se faz uma abertura. Se traz como uma abertura, como queiram. Isto tem uma porta, porque tudo tem uma porta entre algo e outro. Até o solstício do último expirar tem uma porta. Tudo tem uma porta. Por isso, aquilo que tratamos de portal, porque está no portal da vivificação, quer dizer um pórtico que se abre, e tudo aquilo que do maior ao mesmo possível é a vivificação e aquilo que contrapõe isto. Quer dizer que o ser da natureza humana, vivificado, ele está na fonte desta sede da vida. O que acontece precisa estar lá. Então tenho curiosidade no âmago. Este ser, quando isto apareça no estado, existe uma porta incorruptível e a estadia, a premência, faz esta porta abrir. Acontece rapidamente, porque precisamos encerrar também um guia. Este guia se apresente e diz, este é um precioso para atravessar isto, porque está em outra velocidade e precisará de um guia que vai e volta nesta velocidade, menor para maior, menor para maior. E este guia, este ser, ele não adentra, ele é abraçado por aquilo. E a instância que é de uma velocidade tão grande que toda a questão daquilo que é tão natural do tempo, desta vida e de tudo, desaparece. Então não sabe que tempo que está, não sabe a distância que está, não sabe nada disso. E também que é importante, não importa a circunstância externa, não importa nada, é a estadia. Não importa se vai para um lugar bonito, claro, azul, verde, amarelo, preto. É a estadia que vale. Neste lugar, onde chega, que é muito interessante, chega num lugar que tem um auspício, que tem um ponto, e que tem uma indicação, ou seja, o que for que queiram, na estadia, no espírito do descanso. Todos ficam decepcionados com isso. Tudo isto para chegar no primeiro lugar do descanso. Então saibam, filhos desta vida encarnados estão extremamente cansados.
O descanso ninguém sabe do encarnado que está aqui, nenhum, a não ser na pólice desta totalidade. Então, descansado com cansado se faz. E o cansado com cansado se lida. Com cansado, e assim vai para todos. O descanso é um primórdio, é um desespero, através da possibilidade maior do que significa o sono, que equivale a um ponto máximo que, se não houvesse, não haveria ninguém, porque não a suportaria. E nesse lugar do descanso, onde o cansaço é imenso, é um lugar que ficaríamos lá para a eternidade. Não que combinasse com nada de todas as impressões que temos guardadas de nós. Ele é absolutamente novo. Nisto, instantaneamente, numa velocidade indizível, adentra aquilo que floresce em si mesmo, a gratidão. Ora, então saiba, a gratidão é algo que vem com a natureza humana e espiritual, e é uma entrada de um auspício, de uma irradiação, que sempre é gratidão, eternamente, ancestralmente, o que for, desde o desígnio nesta natureza que sois. Então a gratidão podemos utilizar de todos os modos possíveis. Mas esta gratidão que nós estamos falando é um fomento imenso, é uma implosão imensa, e que diz respeito que o efetivo maior possível do que diz respeito à fé, consignada a todo o que a entrada possível daquilo que se dizemos que podemos ser, do campo emocional, direto, do que emana para aquilo que atinge. Então, neste modo, somos uma antena gigante. Temos um lugar, uma antena que recepciona algo indescritível como a gratidão. Então não é uma gratidão de um dia ou de outro, uma gratidão que é de manhã e não é à tarde, é uma gratidão, é um efetivo permanente que estará sempre. Num rito de passagem também, imediatamente, adentra-se e implode a oração. Então, a gratidão, a oração, elas abraçam-se de duas entradas. Então, aqui numa demonstração entre nós, de estarmos presentes no interior desta sede de vida, vamos abrir nossas mãos para cima, na altura do coração. Então, estar em oração não é quando escolher, em algum dia, em algum domingo, para ir a alguma estação para orar. A oração é uma estadia permanente, que diz respeito que somos uma antena do Pai para a criação. No que diz respeito a isto, há três apólices dentro do indicativo deste pórtico para todos nós. Três vertentes, por escolha de uma inteligência maior. A primeira vertente. Seres da natureza humana, espiritual, como todos vós, na progressão de infinitas possibilidades e circunstâncias entre vindas e vindas, entre atmosferas e campos, algo, um ser
uma explosão de um milagre que diz: quero entrar lá e estar perto, para cada um de vós e de nós, um por um. Este ser, para de entrar, estará limpo. E como sempre, brincamos, de tomar banho, lá, penteou o cabelo, lustrou o sapato para entrar, porque não vai passar absolutamente nada daquilo que possa retirar mais do que já retira. Mas saibam, um dia pode acontecer com qualquer um de precisar entrar e precisar estar limpinho, com o cabelo penteadinho e o sapato lustrado. E vão colocar as mãos nas suas mãos, que a pólice de intimidade pode existir agora entre todos nós, estes seres. O que dirão? Meu Deus, só não tragam vossas impressões, nem justificativas, nem pedidos medonhos. Apenas isto. E já será suficiente, porque este não trará isto jamais. E já estiveram convosco de algum modo. Tanto que, dentro da memória ancestral, recordaram de todos vós, de cada um. Então saiba, quando somos antenas da graça, ficamos a própria graça. A segunda vertente, daquilo que possa estar esclarecido, tornar claro. Tudo o que possa termos a impressão de um guia. Um guia está no alfabeto próprio, no interior de radiações, indizível, contudo, no feitio da natureza humana e espiritual como todos vós. Está no interior de um modo de mistério. E um guia, ele é sabedor profundamente de um ponto para outro. Como sempre tratamos daqueles que estão perdidos, no campos muitos da grande natureza, onde facilmente podemos morrer organicamente de sede, de fome, de ser imbecil. Então podemos dizer que no ímpeto maior, um guia aparece, e este guia é conhecedor profundo daquela região, outro de outra região, outro de outra região, e ele diz, quando encontramos e quando ele vem, estamos salvos. Mais 1 ou 2 dias não estaríamos mais salvos. Nesse apetite de salvos, o guia vem, ele diz, siga-me, apenas siga-me, não se perca de seguir-me. Cuidado com onde pisa, e principalmente com todos esses 1000 apetrechos que trouxe, deixa aí porque não vai suportar a caminhada. Então vai olhar para aquilo, e a sede de chegar, de voltar para casa, é tão grande que pouco importa e segue o guia.
é claro que vai chegar no plano conhecido e de lá simplesmente estará salvo. Então o guia é isto. Diante da sede e diante de algo que nós vamos ser testados, quando inexoravelmente estamos na mansão gigante de uma atmosfera, estamos paralisados com nossas impressões e lutamos dia e noite por tudo aquilo. Qualquer algo que acenda uma vela, nós apagamos. Ele não estará. Então ele não é realizador da obra-prima, de trazer pratos prontos para que não morram de fome. Ele é um guia. E sem um guia, de uma atmosfera para outra, de um campo para outro, é impossível. Tem que haver um guia. E como são incorruptíveis, então tratamos do guia. Os guias não trabalham para uma única possibilidade, mas naquelas que estão propícios dentro do seu campo de irradiação. Cada um ou estão juntos ou não estão dentro de um campo de irradiação. A terceira vertente, seres curadores. Seres curadores estão tomados pela vertigem de ser intermediários da cura. Bom, saibam, aqui neste mundo tem tantas vertigens de imbecilidades, por que não haveria de seres que têm sede de uma vertigem de ser intermediários de cura? É que talvez também pague um pouco de seus pecados, de tudo que já tratamos. Esses seres curadores têm a propriedade desta orbe e outros fora desta orbe. Para cada petição de cada um, farão o possível, adentrarão em todas as escalas de profundidade e farão o possível indiscutivelmente até o ponto onde uma porta está fechada e não consigam abrir. Onde ela está aberta, eles vão fazer o possível. Mas se eles sempre tratam assim, nós vamos fazer uma vez, 2, 3. Se fizermos uma vez e recriarmos a possibilidade da própria chaga, a segunda vez e recriarmos a possibilidade da própria chaga, a terceira vez não é da conta deles mais. Ou, aliás, a terceira também é, depois não. Mas existem 3 possibilidades. 3. E quando eles estão atuantes, tem algo maior aqui. Tudo isso que trouxemos, então, tem algo em ebulição aqui. Então saiba por onde caminho, que a vida tem sede de viver. Então estarão naqueles papéis que estão debaixo do braço de todos nós.
são muito velozes e atingem espaços outros fora daqui. O quesito maior é aqui, porque aqui há um estado de plenitude suficiente para que possam trabalhar. E podem trabalhar à distância, naquilo que é indicativo para tal. E só eles sabem. Vamos encostar as duas mãos. Encostar as duas mãos significa totalidade. Totalidade. Encostar as duas mãos significa que no apogeu máximo onde o nosso existencial é o fundamental, consagramos. Consagração é o apogeu onde o minúsculo, aquilo que atrapalha, que divide, aquilo que traz o contrário. E o indicador máximo daquilo que é do mais simples, do mais fundamento, reencontra o grande, aquilo que o faz. E ele sabe que está sendo feito, que está sendo, tudo que possa recepcionar isto é. Que feitura é esta? E não há tamanho para isto. É incalculável. O feitio da consagração é um só. Muito antes do épico crístico. Muitíssimo antes. Quando os seres prontos celebram, consagram. Consagrar é uma humildade gigantesca, extrema, absoluta e total. De que não somos nada. Não, nenhuma feitura de nada, ganhamos tudo de presente. E é uma gratidão gigantesca. Sempre está numa tríplice aliança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que diz respeito a tudo que é maior, a qualquer possibilidade de compreensão, de qualquer estímulo que possamos ter. É o secreto em totalidade. Que será secreto aqui, daqui todos milhões de anos desta progressão, igualmente. Podemos abaixar as mãos. Estamos encerrando com a graça. E daquilo que sustenta a graça. E daquilo que sustenta entre todos nós, de saber da graça. E de que sustenta o indescritível progressão de que nós representamos. Não como pessoas. Pessoas não valem nada. Não é que tem pessoas que valem e outras não. Pessoas são circunstâncias de vestígios e de impressões
fora do fundamento. Então, como existenciais são um milagre, fora dos existenciais estão por curar-se, apenas isto. Está encerrado, caminhe lentamente, sem nenhuma pressa, e vou encontrar um portão lá fora. E o destino de cada um com suas impressões. Está encerrado.